Olá, investidores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cripto Brasil. Quero trazer para vocês a minha análise de hoje do Bitcoin, altcoins e falar sobre algumas decisões que eu tomei no dia de hoje, algumas realizações que eu fiz e tudo mais. Por que eu fiz, tá bom? Vamos lá. Primeiro, falar do S&P 500 subindo 1,15%, Nasdaq subindo ali quase 2%. Isso é bom, tá? Para quem não está muito por dentro, qualquer 1%, 2% desses índices aqui representa muita coisa, afinal ele é um índice, lá dentro desse índice tem várias empresas, tá? Então se ele sobe igual o Nasdaq subindo aqui 2%, você pode ter certeza que as empresas que compõem ele estão subindo muito mais. Isso é bom, isso mostra o mercado americano, o mercado tradicional otimista, forte, comprando. Tá? Então isso também explica muito esse movimento do Bitcoin, afinal o Bitcoin está muito relacionado, né, com os mercados tradicionais nesse momento. Bom, então falando do Bitcoin, né? Vamos olhar aqui primeiro no diário. Ô, louco, que candle bonito, hein? Rompemos a nossa linha de tendência de baixa aí, né, no curto prazo que a gente estava. Quando a gente olha o 1 hora, curto prazo, né? Ó, a gente fez exatamente o movimento que a gente desejava, né? Rompeu a LTB, retestou e foi embora. Tá com muita cara que a gente vai testar o 108. Vamos ver como que o mercado vai se comportar aí nas próximas horas, tá? Mas foi um movimento bem bonito. Falando do sentimento do Bitcoin, também muito bacana. E todo esse movimento que foi feito aqui, olha só, como eu disse no último vídeo, preço subindo, com long short ratio caindo e open interest subindo, ou seja, open interest subindo significa que é dinheiro entrando no mercado de futuros, o pessoal está se alavancando. Long short ratio caindo, o pessoal está apostando na baixa. Nesse momento o indicador está 0,7. Quando ele está abaixo de 1, significa que a maioria das pessoas está apostando na baixa. A maioria do mercado está fazendo isso. O que as instituições fazem? O contrário. Então elas tendem a jogar o preço para cima. Tá? Isso é combustível para o preço continuar subindo. É uma certeza? Não, mas é uma maior probabilidade. Tá? Outro ponto importante aqui que eu consigo ver é o seguinte. A gente tem esse indicador aqui que é o delta de compra e venda. Olha só, a gente tem esse candle grande aqui de compra a mercado, só que ele está abaixo e o preço foi embora. A gente tem esse outro aqui, tá abaixo, o preço foi embora. Tem esses outros aqui, tá abaixo. Então, o que é um candle desse aqui? Eu estou analisando o tempo gráfico de 1 hora. O que significa esse candle com esse indicador aqui, com essa grande compra a mercado? Quem é a pessoa que fez essa compra? Quem que tem poder para jogar o preço do Bitcoin para cima em 1 hora, assim, tão rápido e tão forte? É a instituição. Você quer a instituição comprando e jogando o preço para cima. O cara pega os milhões de dólares dele lá e faz uma baita compra a mercado, jogando o preço lá em cima. Qual que é o perigo que eu destaquei? Por exemplo, esse candle aqui, se eu não me engano, que eu tinha falado que era perigoso quando acontece isso. Por quê? Quando a gente está na tendência de baixa, que era o caso, né, no curto prazo, a gente estava abaixo daquela LTB, se o preço faz isso aqui, aí ele fica lateralizando, ou sobe um pouquinho, igual aconteceu aqui, e algumas horas depois o preço devolve, engolfa esse candle de alta aqui, muito provavelmente esses caras que jogaram o preço para cima aqui fizeram uma armadilha. Eles jogaram o preço para cima, para o mercado acreditar, para a sardinha acreditar que o mercado vai continuar subindo e comprar. Logo em seguida eles vendem na cara do pessoal, jogando o preço para baixo, e o preço continua caindo. Esse pessoal que estava aqui vai se desespera, começa a vender e tudo mais. Então isso seria uma armadilha, o que não aconteceu. A partir do momento que o preço continua indo embora, saudável. E olha só, o preço continua subindo forte, sem compras tão exageradas. Ó. Tá vendo? Isso daqui não denota um risco tão grande. Tá? Vamos ver o que vai acontecer quando a gente bater ali no 108. Então assim, a gente tem que analisar esses movimentos aí
com bastante cuidado, e conforme o preço vai andando e isso aqui vai acontecendo, a gente vai analisando e imaginando, avaliando, né, os possíveis riscos e oportunidades, tá bom? Mas por enquanto tá muito bom o movimento do Bitcoin, tá? Fim de semana chegando aí, a gente sabe que fim de semana costuma ter uma liquidez menor no mercado. Então vamos ver como que vai ser o andamento do preço dele no fim de semana, mas segunda promete. Em segunda é volatilidade na certa. Eu acho que tanto para cima quanto para baixo teremos fortes emoções aí com a posse do Donald Trump. Beleza? Quero falar agora sobre altcoins e algumas decisões que eu tomei hoje. Eu mandei aqui no nosso grupo. Se você não está no grupo, tô mandando muito conteúdo bacana aqui, conteúdo que eu demorei anos para aprender. Estou compartilhando de forma gratuita com várias pessoas, tá? Então aproveita, tá na descrição aí o link do grupo, entra lá e aproveita, tá? Vamos trocar ideia lá no grupo. Primeira decisão aqui de hoje foi o seguinte: realizei 50% da minha posição na cripto PAU aí. Por que eu tomei essa decisão? É uma moeda, uma gema, uma moeda nova e gema, arriscada. Estava carregando ela há bastante tempo. Não tinha realizado aqui nada nela. Por quê? Porque não teve gatilho de venda, não teve tanto volume aqui, então eu fiquei confortável. O preço voltou, apesar que foi bonito o movimento, ele voltou imediatamente, já teve demanda, o preço subiu. Só que está chegando aqui na região de topo de novo, com o Bitcoin também chegando perto de região de topo. Então, não quero correr o risco de perder essa oportunidade de vender de novo e tirar um pouco do risco que eu tô, né, nessa cripto. Então, realizei 50%, o restante agora é deixar de... O restante, esse 50% de posição é conforme o preço for subindo aqui, tal, de forma saudável. Teve gatilho de venda, teve muito volume em topo, euforia, insanidade, irracionalidade, vou vendendo aos pouquinhos. Então, assim, desses 50%, eu devo fracionar em mais 3 vendas, por exemplo. Vendo mais uma, caso ela fizer aqui, vamos supor, uns 50%, e vou deixando o preço andar. Conforme for andando, a gente vai... Quanto mais o preço sobe, mais eu realizo, tá? De acordo com os gatilhos, eu não vou fazer uma venda assim, do nada vai vir na minha cabeça, vou vender. Não faço isso, eu sigo meu setup. Eu já sei a hora certa de comprar e vender, tá? Eu já tenho na minha cabeça a minha estratégia. Então isso facilita muito a decisão, eu não fico na dúvida, será que eu vendo ou não? Tá? Então eu já tava de olho aqui, ó. Quando ela voltou, eu falei, cara, a hora que essa moeda chegar perto do topo, eu vou realizar um percentual, né? Aí eu só vejo na hora quanto que eu vou realizar, tá bom? Então assim, eu já peguei essa grana dela, guardei no meu caixa e vou ficar de olho para aproveitar novas oportunidades que surgirem aí. Moedas novas ou moedas que derem alguma oportunidade de compra, tá? Vamos pegar outro exemplo, S-Fund, muito parecido com a situação da PAU, geminha, não tinha realizado nada, realizei 30% perto dos topos, não teve gatilho de venda, mas está chegando perto do topo, como eu não tinha realizado. Meti ficha, dinheiro no caixa para aportar em novos projetos. Fechei um trade na Solana. Um trade... Como o mercado estava meio devagar, eu nem esperava que ele fosse bater no alvo tão rápido, né? Então eu entrei aqui nessa região de suporte importante. Um alvo lá em 219, bateu. Por que 219? Olha aqui, ó. Região do topo anterior. É normal o preço bater aqui e ter ele patinar, dar uma certa lateralizada e tal, até que ele ganha força de novo para ir embora. Mas enfim, o meu alvo era esse, então realizei. Beleza, meu stop estava aqui, ó, nos 145 dólares, muito abaixo desse fundo importante, ó. Ele tem um volume forte aqui, ó, nessa região, então o meu stop estava muito bem protegido, estava bem abaixo desse fundo, era bem difícil a gente pegar ele. Eu acredito que para pegar o meu stop aqui seria só se o Bitcoin tivesse perdido ali
aquela região ali do suporte dos 90, dos 89, né? Se ele tivesse rompido ali para baixo com força e confirmado o rompimento, com certeza as altcoins perderiam esse suporte que elas bateram aqui, né? Várias bateram nesse suporte muito forte, que é uma região que bate com o suporte do Bitcoin também. Então o movimento que ele fizesse ali, muito provavelmente elas fariam. Se ele segurasse, elas segurariam como seguraram, e se ele rompesse para baixo e confirmasse, elas muito provavelmente iam perder isso aqui e ia buscar regiões mais embaixo, tá? Killer Pool, realizei também. Essa é interessante falar. Por que eu realizei? Tive gatilho de venda? Não tive. O volume mais alto aqui, desde o fundo, é bem no fundo, então tá tranquilo. Só que o que acontece? Eu comprei muito aqui, ó, nessa região, na segunda-feira. Comprei muito essa moeda. Eu tava de olho nela, uma moeda que eu gostei, eu vi ela em carteira de instituição, estudei o projeto, gostei e resolvi entrar. Tava de olho numa retração para eu poder entrar. Olha só, se a gente pegar do fundo aqui, ó, o fundo de agosto, ela bateu lá no 618 de fibra. Então é ótima região para compra, né? Então fiz a entrada. Em poucos dias ela subiu 70%. O que significa? Tá na hora de eu realizar um pouquinho, porque eu fiz uma compra forte aqui e subiu 70% muito rápido, então eu fiquei desconfortável com o percentual que ela ficou na minha carteira. Um percentual que era, por exemplo, de 1%, ele chegou a 1,7% em poucos dias. Então eu vou lá e vendo um pouquinho para dar uma rebalanceada e eu não ficar tão preocupado em devolver esse lucro aqui, caso ela corrigir, tá? O restante da posição, dependendo de como for o comportamento dela, quando ela chegar aqui eu realizo mais um pouquinho. Se tiver tranquilo, Bitcoin forte, eu deixo arder. Vou vender lá em cima quando eu tiver os gatilhos de venda, tá? Os gatilhos que eu sigo. Bom? Saí 50% da minha posição em Paul Matic, né? Moeda antiga. Era para estar tendo um desempenho melhor nesse ciclo, né? Porque é uma moeda que caiu muito, moeda antiga, consolidada, mas não está tendo demanda pelo visto. O pessoal está muito desinteressado nela. Eu tinha feito compra nela nessa região aqui, ó, no dia 20 de dezembro, né? E várias moedas de lá para cá, principalmente depois de segunda-feira agora, fizeram um movimento muito forte, né, e recuperaram melhor. E a Polygon eu dei uma estudada ultimamente, eu não gostei do que eu vi. Parece que vem diminuindo o número de transações na rede, então claramente não está performando bem. Resolvi diminuir minha exposição quase que no 0 a 0 aqui. Comprei nessa região aqui, um altinho ali, sei lá, 3, 4%. Nem fiz essa conta não, mas eu sei que ficou, eu considero como 0 a 0 isso aqui. O restante eu mantenho, né, só diminuir. E eu aportei em Ondo também essa posição que eu tirei aqui, 50% de caixa em Polygon, eu aportei em Ondo, porque eu acredito que pode dar um retorno melhor, tá? Não sair totalmente, mas diminuir minha posição. Acho importante às vezes vocês fazerem esse rebalanceamento conforme o projeto vai andando e tal, porque a narrativa do mercado muda muito, tá bom? Beleza. Acho que é isso sobre os investimentos ali, o que eu acabei fazendo hoje, né? Acho importante compartilhar porque, assim, eu fiquei anos nesse mercado por conta própria, tinha noção gráfica e tudo, mas eu achava que tinha uma boa estratégia, mas com o passar do tempo eu vi que a minha estratégia não era tão assertiva. Quando eu conheci alguns caras mais experientes do mercado, que estão aí há anos, e esses caras têm essa estratégia que eu compartilho com vocês, de compra e venda, meus resultados mudaram muito. E eu só aprendi conforme eu vi eles fazendo isso. Então isso que eu fiz no grupo ali, de divulgar para vocês, eu tô comprando, tô vendendo. Eles faziam, né? Eu participava do escritório com eles ali. E quando eles mandavam essa informação,
eu olhava o print e falava, cara, por que ele vendeu? Por que ele comprou? Né? Ah, comprou por isso, vendeu por isso. Então eu fui entendendo a estratégia e hoje eu sigo ela à risca. E pra mim, assim, mudou totalmente minha visão. Questão de segurança, de investimento, você não fica tanto na dúvida na hora de comprar, na hora de vender, você só segue a estratégia e pronto. Tá? Recomendo muito vocês entenderem o que eu quero passar ali para vocês aprenderem também. Vocês vão colher bons frutos em breves quando vocês adotarem uma estratégia. Às vezes não precisa ser exatamente a mesma que a minha, tá? Mas cria uma estratégia, isso é fundamental. Vamos falar de XRP. Tá na boca da galera aí. Ixi, Maria, eu tinha feito até uns desenhos malucos aqui. O que acontece? O XRP, conforme eu já disse no outro vídeo, já subiu muito desde novembro, né, 600%. E alguém me perguntou qual que seria, me perguntaram no grupo hoje um preço interessante. Aqui nos $2 bate com o 0,5 de Fibonacci, né? Aquela região ali, mas sinceramente, como eu falei, tem que tomar cuidado, porque como subiu demais daqui para cá, tá tendo muita euforia em relação ao projeto, dependendo do movimento que ela fizer dessa correção, a gente tem que avaliar se realmente esse 0,5 de Fibo a gente vai ter um risco de retorno interessante. E quem garante que ela não vai fazer essa correção? O Bitcoin também dá uma patinada ali e entrar numa lateralização ou queda, a gente nunca sabe. E ela assumiu uma tendência de baixa. Ela está em tendência de alta. Mas se ela chegar aqui e começar a patinar, a gente não sabe onde vai ser o fundo. Então a gente tem que avaliar muito bem a entrada no ativo que esticou desse tanto aqui. Você não tem tanta noção assim, gráfica e tal, é novo do mercado, eu recomendo você passar longe de XRP, tá? Você não vai comprar aqui, e se cair aqui, eu vou estar de olho lá no grupo e a gente faz uma análise juntos e eu dou minha opinião, tá? Se vale a pena uma entrada ou não, tá bom? O pessoal também perguntou lá no grupo hoje, eu tenho um valor aqui para investir em altcoins, o que vocês comprariam hoje com esse valor? Falando de altcoins, eu já falo, NIR, vou falar as criptos que eu mais gosto e as maiores posições que eu tenho na carteira. NIR é uma delas. Se a gente pegar desse fundo aqui, ela está chegando na região de 0,5 de Fibonacci. Então, para longo prazo, NIR está numa região de compra, tá? Só que, qual que é o problema? Na minha visão, por exemplo, eu não faço compras um ativo que subiu, o que a NIR já subiu hoje, 8,55. E outra coisa, ela está chegando aqui na região de resistência. Ela pode bater aqui e tal, dependendo do movimento do Bitcoin também, ela pode ter dificuldades e acabar voltando. Então, assim, você quer comprar NIR, você não está aguentando de vontade de comprar alguma coisa no mercado, você está pouco exposto, está incomodado, beleza. Compra sabendo que ela pode voltar. Então não compra tudo. Igual eu falo direto. Fraciona no mínimo em 2 compras. Faz uma comprinha aqui. Se o preço voltar, você faz uma segunda. Se ele vier aqui do fundo, uma terceira. Dependendo do movimento, se a gente vê que o Bitcoin vai acabar retestando lá o fundo do canal nos 90k, talvez compensa aguardar até ela chegar nessa região aqui para fazer uma terceira compra, tá? Ela pode continuar subindo? Eu acho que sim, tá? Eu acho que ela tá... Todas as altcoins estão fazendo um movimento forte, então ela pode continuar subindo. E você vai estar dentro com a compra que você fez aqui, né? Se ela bater aqui e voltar, se ela fizer esse movimento aqui, ela bate aqui nesse último topo e volta aqui, aí fica melhor de você comprar nessa região, entendeu? E aí você está comprando uma retração. É isso. Tenham isso em mente. Comprem em retrações. Tá bom? Você vai ver que os seus lucros vão aparecer mais fácil. Você não vai ficar tão incomodado. Porque você tem que seguir a tendência do ativo, né? Então a NIR seria uma que eu recomendo
Link é outra. É uma moeda que eu tenho. É uma moeda top demais. Todo mundo que está nesse mercado e está investido em altcoins tem que ter Link na carteira. Só que igual eu falei, Link, ela está exatamente numa região de resistência. Ela já subiu, ó, do fundo 37%. Se quiser comprar agora, não está se aguentando de vontade, compra. Mas guarda a caixa se caso cair. Tá bom? Se ela fizer uma retração, bater aqui, vamos supor, voltar aqui, você compra aqui. E pode ser que ela rompa aqui, entendeu? Ah, ela foi embora. Bitcoin tá forte. Link foi embora, veio aqui, bateu no topo, voltou para retestar, compra também. Beleza? É assim que funciona. Então, NIR a primeira, Link a segunda, a terceira, Render. Bom projeto, também visto, recomendo, tá? Quem quer comprar altcoins aí, um projeto ligado a IA, a renderização, aluguel de placas de vídeo, vamos dizer assim, para processamento de gráfico, Big Data, esse tipo de coisa. Um projeto legal. Teve uma alta muito forte aqui, né, no ano passado, mas retraiu bem. Também está em região de compra para o longo prazo. Qualquer moeda que vocês verem aí, e do último fundo, o fundo mais importante, tá, gente? Vocês têm que pegar o fundo da acumulação dela ali, que tiver entre 0,5 e 0,618, é compra para longo prazo. Tá? Só que saiba que quanto mais alto o Bitcoin tiver, mais arriscado fica também, porque se ele voltar, se o Bitcoin der uma caída, a altcoin tende a cair mais. Então, Render é a terceira. Uma outra interessante, aqui já é um projeto mais novo, tá? Então tem um risco maior, vão com calma aí na compra. É Zero, projeto bem novo. Então tem o seu risco maior, toma cuidado com o como você vai comprar para, se caso a gente tiver alguma surpresa no projeto ou no mercado, você não ficar desconfortável, tá? Então olha só, ela tá em 0,68 de Fibonacci, ela tem esse volume grande aqui nessa região aqui próximo ao topo, mas como ela já corrigiu bem, pode ser que essa turma aqui já deu uma realizada, então já fica um pouco mais confortável entrar na Zero agora, tá? Vamos falar de mais uma aqui. Deixa eu dar uma olhada. Pendle também é interessante. Gosto do projeto. Caiu bastante. Perdeu a linha de tendência que ela vinha seguindo aqui, a linha de tendência de alta. Bateu nessa linha de tendência várias vezes, não teve força. Muito por conta do Bitcoin também. E eu fiquei sabendo que ela teve um probleminha técnico lá, lançou uma aplicação bugada. Os investidores ficaram pé da vida pro pessoal, acabaram vendendo. Então, assim, Pendle retraiu bastante, mas nada garante que aqui é o fundo dela, né? Então, se for comprar, espera ela voltar um pouquinho, ou se for comprar agora, segue a mesma estratégia que eu falei das demais, mas sabe que Pendle pode sofrer um pouquinho também e continuar uma quedinha aí, mas é um excelente projeto. Tá? Se o Ethereum demonstrar a força que a gente está esperando, você pode ter certeza que Pendle vai muito forte. Injective, gosto também, é um projeto interessante, está em região de compra por longo prazo. Ela está um pouco acima desse suporte muito forte aqui, tá bom? Então aí sim, já falei algumas moedas que eu gosto bastante, né, que eu invisto e tudo mais. Vou falar mais uma. Vamos ver. Clearpool não está em região de compra. Tom está em uma região de compra. O projeto maior é a criptomoeda do Telegram. E ela está em uma região de compra. Olha só. Do fundo ao topo lá, ó, ela está em 618 de fio. Inclusive, de todas que eu mostrei, é a que está no ponto de compra melhor, talvez.
A TON, o bom disso é que assim, ela já é uma moeda maior, ela não tem aquela volatilidade de altcoin menor, entendeu? E ela tá rompendo a LTB aqui, ó. Vamos ver numa hora. Ó, ela rompeu, retestou uma, duas, três vezes aqui numa hora e tá subindo. Então assim, TON é uma boa, viu? Quem tá de olho no projeto aí gosta, vale a pena. Tá bom? Também invisto, tá na minha carteira, beleza? Então, falei algumas criptos interessantes aí, tá? Fiquem à vontade para discutir lá no nosso grupo sobre um projeto ou outro. Podem mandar lá que assim que puder eu analiso, dou minha opinião. Tá bom? A intenção é essa, ajudar todo mundo aí, criar uma comunidade forte e esperando que todos nós chegamos ao fim desse ciclo com muita alegria e doletas no bolso, tá bom? Dá aquela força pro canal, pessoal, se inscreve, deixa o like, tá? Compartilha com um amigo, compartilha no grupo aí com o pessoal. É só isso que eu peço pra vocês, tá? Ajuda a divulgar, a gente crescer ali, pra motivar a gente a cada dia mais trazer essas análises aí, tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.